Hoje é dia 1º, dia de Todos os Santos. Dia 2, amanhã, dia dos mortos. E dia 31, ontem, 31 de outubro, dia das bruxas. Mas quando que surgiu, né? Qual é a raiz dessa comemoração? É o que a gente vai ver nesse vídeo aí. Fica ligado. Olá pessoal, aqui é o Michel e a gente está vindo aí com mais um vídeo. Faz tempo que eu não postava vídeos, né? A gente tem andado um pouco ocupado, mas a gente vai retomando aos poucos. Para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, a gente vai ter que voltar um pouquinho antes, muito antes, mais ou menos uns 2000 anos antes de Cristo, lá na região da Europa, mais ou menos ali norte da França, Ilhas Britânicas, ali naquela região ali. Existe um povo que vivia ali chamado celtas. Os celtas eram um povo extremamente religioso. Eles tinham mais ou menos uns 400 deuses, né? Eles adoravam principalmente a natureza, algumas plantas, algumas árvores específicas. Os sacerdotes dos celtas eram conhecidos como druidas e eles trabalhavam principalmente com a questão de feitiços, com feitiçaria. Existia um deus dentre esses 400 que os celtas eles gostavam muito, era um deus principal para eles. Era o chamado Samhain ou Samhain, depende aí da forma como você lê a etimologia da palavra. Esse deus era também conhecido como deus da morte e ele era adorado, né, ele era comemorado, né, era festejado exatamente no dia 31 de outubro. 31 de outubro. Nessa data eram realizados feitiços, eram realizados sacrifícios humanos naquela época e eles acreditavam o mundo espiritual no pós-morte, as pessoas elas ficavam num local intermediário. Era como se fosse a ideia do purgatório hoje. Esse local intermediário existiam duas formas de um morto, uma alma, sair mais rapidamente desse estágio intermediário e para a eternidade de vez. Ou essa alma voltava à Terra e possuía um corpo vivo, ou através de reza de vivos. Por isso que naquela época era muito comum, próximo aí do dia 31 de outubro, algumas pessoas, né, especializadas nessa área, ir de porta em porta oferecendo serviços de reza pelos mortos. As pessoas elas pagavam, davam alimento, mantimento e elas tinham a certeza de que o seu ente querido, né, sairia o mais rápido possível desse local intermediário. Então eles acreditavam dessa forma. Como deus dos mortos, o Samhain, eles acreditavam que ele abria um portal, né, um portal espiritual nessa data em que os mortos esses espíritos eles poderiam voltar novamente ao mundo dos vivos. E é aí que a gente começa a perceber algumas singularidades, por exemplo, na questão do dia 31 de outubro, que é comemorado hoje aí, principalmente nos países de língua americana, inglesa, perdão, essa questão dessa festa. Eles aguardavam que esses espíritos viessem visitá-los. Então o que eles faziam? Eles faziam oferendas de alimento para esses espíritos, porque se eles não recebessem os espíritos dessa forma, os espíritos poderiam enviar maldições para aquela família, destruir plantação, sequestrar e matar crianças, fazer o terror. E a gente fica pensando um pouquinho, por exemplo, em um dos pontos de comemoração do Halloween. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, ou na Inglaterra, as crianças batem de porta em porta pedindo um doce, né, doce ou travessura. Tipo, ou você me dá o doce, ou você me dá o que eu quero, ou eu vou aprontar uma contigo. Então você vê que já começa, né, a gente começa a perceber de onde que veio exatamente essa brincadeira aí. Gente, isso é história. É só você pesquisar que você vai confirmar o que eu estou falando. Fora isso, as pessoas que tinham medo de espíritos maus, o que elas faziam nessa data? Elas entalhavam carrancas, como se fossem aquelas figuras de monstro, em nabos e colocavam essas figuras, por exemplo, no meio da plantação. Eles faziam grandes fogueiras para que pudessem as pessoas correr em volta da fogueira para espantar esses espíritos maus. Alguns faziam o seguinte também, se vestiam de roupas feias, né, de fantasias, para que as suas almas se parecessem pouco atrativas para esses espíritos, né, digamos assim. Então aí você vê também uma singularidade com a relação de usar, né, fantasias no dia da festa do Halloween. Existiam os espíritos bons, segundo eles, os espíritos maus. Os espíritos bons poderiam ser recepcionados, por exemplo, com alimentos. Segundo a bruxaria moderna, essa é a data mais propícia
para que eles possam desenvolver determinados tipos de feitiço ou, de alguma forma, divulgar a sua filosofia, porque é uma forma deles divulgarem também. Muitos livros são lançados nessa época sobre ocultismo, filmes, então é um nicho, digamos assim, no mercado muito bom. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, né, onde é muito popular, depois do Natal é a data, comercialmente falando, mais próspera. Então o comércio ele pega fogo nessa época do ano. No meio da bruxaria, né, os bruxos atuais, eles têm várias festas anuais que eles comemoram. Eles dão o nome de sabá. O principal sabá deles é o sabá das bruxas, que é o do dia 31 de outubro, que é o Halloween. Alguns feitiços só podem ser feitos nessa data. É muito importante para eles essa data. Aí de repente você questiona, tá, mas o que tem a ver esse tempo dos druidas, né, dos celtas, com a época atual? Bem, se você for olhar um pouquinho na história, você vai ver que mais para frente, lá mais ou menos ali 100 anos depois de Cristo, o imperador Adriano de Roma, ele construiu o Panteão de Roma. É como se fosse um grande templo. Ele consagrou esse templo à deusa Cibele e a outros deuses também. Então ali não só era adorado esses deuses, mas também eram feitas orações aos mortos. Por quê? Porque essa filosofia celta, ela impregnou no Império Romano. Eles adquiriram isso, absorveram isso. O tempo foi passando. Ali por volta do ano 609 d.C., o imperador Focas, já dentro desse universo cristão, porque o cristianismo tinha se alastrado, né? E esse imperador Focas, ele cede ao Papa Bonifácio IV esse panteão. Esse Bonifácio IV, ele consagra esse templo à Virgem Maria, e ali muita coisa começou a ser adequada ao cristianismo. O paganismo tinha sido retirado, só que as orações, por exemplo, as pessoas que morreram, continuaram a ser feitas, só que agora com um caráter mais cristão, lembrando as pessoas, os cristãos que morreram. E a coisa continua. Por volta de 834, o Papa Gregório IV, ele estende essa festa a toda a Igreja Católica na época. O dia de comemoração, né, dos mortos, ou a lembrança dos mortos, e agora a festa tem um caráter, né, digamos assim, cristianizado. Lá por volta de 1840, imigrantes irlandeses levam essa festividade, né, levam essa cultura para os Estados Unidos, e aí toma conta aí dos Estados Unidos como é nos dias de hoje. Agora, recentemente, né, nas últimas décadas, cada vez mais tem aumentado essa comemoração aqui no Brasil, principalmente em cursos, né, cursinhos de inglês, né, algumas universidades, né, algumas empresas, né, aproveitam essa data para festejar, né, para comemorar. As pessoas vão a caráter e tudo mais. Depois que a gente conhece a história, depois que a gente vê as raízes das festas, é que a gente percebe que a gente não deve comemorar esse tipo de coisa. A Bíblia, de repente você fala assim, ah, Michel, mas será que não é muito extremo? Poxa, é uma brincadeira, não tem nada a ver, entendeu? Eu sei que é uma brincadeira, eu sei que o seu professor, que o seu amigo de escola, o seu grupo do trabalho, ninguém é satanista, ninguém está querendo fazer bruxaria. Não, é na inocência mesmo. É por isso que a gente tem que olhar para o que a Bíblia nos fala, que o povo se perde por falta de conhecimento. A Bíblia também nos afirma que, falando espiritualmente agora, que o diabo, né, o ser do mal, né, o inimigo da Igreja de Cristo, ele é como um anjo de luz, ele se apresenta como um anjo de luz. O que significa isso? É que ele se apresenta como algo bonito, algo agradável, algo sedutor. Ele nunca vai aparecer como algo ruim, feio, porque isso vai dar repulsa de cara. Então, como algo inocente, exatamente para de uma forma te envolver, te iludir, te enganar e fazer com que você indiretamente faça a vontade dele. Então é isso que nós devemos tomar cuidado. A Bíblia também, Deus fala pra gente através da Bíblia que nós devemos fugir da aparência do mal. Diz também que, em 1 Timóteo 4:1, que nos últimos dias viriam tempos difíceis, em que as pessoas abandonariam a fé e dariam ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Fala lá em Efésios 5:11 que nós devemos não nos associar às obras infrutíferas das trevas, mas condená-las. Fala também em Apocalipse 21:8 que aqueles, né, que praticam a feitiçaria, né, que se envolvem com o ocultismo, não entrarão no reino dos céus. Não é algo que eu estou falando, é o que Deus deixa escrito na sua palavra. Conhecereis a verdade
E a verdade vai libertar você, né? Foi muito dito aí nessa época de eleições esse texto. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que às vezes as pessoas falam, ah, mas a minha vida está agradando a Deus. Não, você não pode dizer que a sua vida agrada a Deus se você não souber do que Deus se agrada. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus para saber o que é certo, o que é errado. Então, nessa data que às vezes causa tanta tristeza para muitos, né, as pessoas ficam meio cabisbaixas, meio depressivas, né, por conta de lembrança de pessoas que se foram. Agora amanhã, por exemplo, dia 2, muita gente vai estar triste, né, abatido por um ente querido que morreu. Querido, não se entristeça. Não se entristeça. Agora, enquanto você está vivo, é que é a oportunidade de você se arrepender. O que você faz nessa vida, ela vai ecoar na eternidade. Lá em Hebreus, né, Deus ele nos fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então é nessa vida que você decide o que vai acontecer na eternidade. A eternidade é Jesus Cristo, a vida eterna é Jesus Cristo. Abra o teu coração para Ele, abra a sua vida para Ele, confesse os seus pecados, as suas práticas erradas a Ele. Não procure no ocultismo, não procure na feitiçaria coisas que vão te dar um prazer momentâneo, que vão te dar uma alegria momentânea, mas não vão te trazer uma alegria constante. Alegria constante, uma vida de alegria, independente se você vai passar por dificuldades, é só com Jesus Cristo. Porque Jesus ele não promete que você vai viver uma vida sem problemas. Não, eu costumo dizer que Cristo no barco não é ausência de tempestade, é paz em meio à guerra. Então é esse Jesus que você precisa se agarrar, recebê-lo, confiar nele, assim como um paraquedista confia no seu paraquedas, dando a sua vida a ele. Eu termino aqui com uma frase do Padre Marcelo Rossi que eu gosto muito, que vale muito para essa data, né, para esse período, que diz o seguinte, com relação, né, a essa lembrança das pessoas que se foram. Saudade sim, tristeza não. Fique na paz, que Deus te abençoe. Tchau.